chamando para um bate-papo o grande mito Francisco Spínola. E aí, queria agradecer primeiro de tudo aí a disponibilidade aí para bater um papo, né, com a gente. E queria que tu desse um alô para a galera aí, te apresentasse, né, para quem não te conhece ainda. Ô, pessoal, boa noite. Aqui já é noite aqui no Brasil. Meu nome valeu, Juliano, pelo convite aí para a entrevista. Pessoal aí Isso. da galera aí, nosso amigo Juliano, pessoal que vai aparecer. É, meu nome é Francisco José Espínola. Eu falo meu nome inteiro porque eu apareci num show do Trocadilhos os irmãos Castro, que é o Ultimate Trocadilho Championship. E a piada do show inteiro foi falar meu nome todo, porque até engraçado, né? Porque é um nome bem convencional, Francisco José Espino, e não tem muita coisa a ver com a minha linguagem nas redes, que é uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem jovem que eu acabei desenvolvendo porque eu faço um exercício de criatividade que é comentar notícias na internet e acabei ficando conhecido porque esse exercício acaba produzindo trocadilhos e acaba sendo engraçado. Então, por isso acabei ficando conhecido por isso e por isso que eu falo meu nome completo. Mas pode me chamar de qualquer coisa, Chico, Ah, Francisco, qualquer coisa que Chico, quiser. beleza, Beleza? beleza. Há quanto tempo que tu começou a fazer esses comentários, assim, para valer, assim, ou isso foi, foi de pouquinho em pouquinho, ou começou a ser uma coisa já planejada? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu conheci uma página no Facebook de publicitários e profissionais do marketing que era uma espécie de jogo. Era publicado uma foto bizarra, uma foto diferente, e a gente tinha que dar títulos para ela. E era um exercício de criatividade. E eu achava que eu precisava desenvolver esse lado da minha mente, porque eu passei a vida toda focando muito em matemática, em física, lógica. Então comecei a fazer isso em 2013. Então já tem quase 10 anos já. E É, aí baseado nesse jogo que eu que eu criei esse exercício de criatividade, que é quase a mesma coisa, né? Mas é um pouquinho diferente. Eu pego a notícia e associo duas ideias que não têm nada a ver entre si com a notícia. sim. Não, o engraçado é que quando eu vi pela primeira vez, eu me identifiquei já de cara, assim, porque eu fazia esse tipo de comentário, assim, com amigos, né? Tipo, alguma piada interna, alguma coisa com a família, alguma coisa assim, né? Mas eu nunca tinha visto alguém levar a sério, né? Isso na internet, né? Eu nunca tinha visto daquela forma como foi colocado ali. E quando eu vi aquilo ali, eu também meio que foi natural começar a reproduzir isso também, sabe? Porque Sim, na vida real já acontecia, sabe? Mas na internet eu nunca tinha feito. é que a gente tem uma certa intuição de que isso é bom para nossa mente, porque a gente acaba conectando ideias que não estão juntas entre si, e assim a gente cria ligações sinápticas entre os dendritos e neurônios do cérebro que eles se conectam. E assim a nossa mente fica mais plástica, fica mais fácil da gente se adaptar por causa disso, fica mais fácil da gente passar de um comportamento antigo para o outro, para a gente começar a gente continuar sempre com a mente jovem e plástica, capaz de se adaptar. Então a gente tem essa intuição. E quando a gente faz o trocadilho, é uma forma
uma forma mais simples de exercitar a criatividade. E por isso que muita gente se identifica com isso e começa a fazer isso, porque a gente tem a intuição de que isso é bom para a mente. É legal, né? E acaba sendo divertido também, né? Eu não sei se no início, logo que tu fazia, por exemplo, tu já tinha a ideia de ser algo engraçado. Ou às vezes não, assim, às vezes não era para ter graça Não, mesmo. eu achava, tinha graça, né? Eu sempre achei que esse exercício gerava humor, porque eu acho que é uma forma biológica de adaptação que a gente teve que faz com que nosso cérebro responda com uma espécie de alívio de tensão quando a gente liga duas Sim, ideias bem diferentes. E fica engraçado. Só que eu não fazia isso para divertir a galera, entendeu? Eu fazia sim. isso para exercício da criatividade e acabou que o efeito colateral foi justamente esse. Era necessário na rede esse tipo de comportamento. Ainda Sim, é, aí, cada aí vez o mais. pessoal, aí o pessoal começou a printar, né? E repostar em tudo quanto é lugar, né? Na verdade, E, fui eu que comecei a printar. ah, é? Eu, depois que eu vi que estava fazendo bastante sucesso, aí eu achei que era aqui gerar um comentário criativo não é fácil, é difícil. Então é muito difícil a gente ver criatividade, né? Hoje em dia, porque a gente não foi feito para a criatividade, a gente foi feito para um mundo que não muda muito Uhum. antigamente, né? Agora muda exponencialmente. Por isso que é tão importante assim a criatividade. Então a gente não foi feito para isso. Então cada comentário que eu fazia era tipo assim uma coisa que eu achava que deveria ser autoral, deveria ser armazenado, devia ser lembrado, porque é difícil a gente ver coisa original e é importante a gente ver coisas originais para a gente abrir nossa mente. Então eu achei que devia ser armazenado e comecei a colocar numa página. Eu printava e É, colocava numa porque se página. tu deixasse só ali na notícia em si, no comentário, aquilo poderia passar batido, né? Poderia ficar só ali e depois o pessoal esquecer, né? Tipo É, isso. isso acontece direto. Eu acho que eu já comentei mais de 100.000 comentários, assim, e eu só tenho 2.000 prints, assim. 100.000 talvez seja demais, né? 50.000 talvez. Então tem vários comentários meus perdidos por É aí, e tipo os episódios perdidos do Chaves. às vezes eu boto uma palavra na busca do Facebook e aí acabo encontrando um monte de comentário meu que não virou print e um comentário engraçado, né? Porque eu não Ah, que tenho tempo, às legal. vezes, de fazer esses prints assim, dá trabalho e também não era meu objetivo principal não era esse. Acabou sendo para ajudar, né, a galera. Mas às vezes não tenho tempo para fazer isso. Eu estou mais concentrado nas coisas que é mais importantes assim na minha vida, sabe? Sim, e aí eu queria já pegar o gancho aí e queria que tu dissesse o que que tu fazia antes dessa parte dos comentários aí, o que tu acha que vale a pena comentar, assim. Ah, antes eu sou engenheiro ainda, mas a minha vocação nunca foi ser engenheiro. A minha vocação é sempre porque pelo fato de eu ser uma pessoa muito emotiva e com as emoções muito fortes, assim, sabe? Eu acho que minha vocação era mesmo sempre foi para a área de artística, para a área de artes. Mas eu acabei indo para engenharia, para lógica, matemática, porque eu tenho facilidade com isso e porque eu fui também meio que doutrinado. Meu pai era engenheiro, ele era um engenheiro muito competente, era muito conhecido lá na Ah, Petrobras. sim, era de família. Isso. Aí eu admirava muito meu pai, sempre admirei, né? E eu achei que, Uhum. bom, eu tinha que ser engenheiro para agora garantir minha vida. Realmente, minha vida ficou muito mais, assim, estável sendo engenheiro, mas não sei Sim. até onde eu chegaria se eu tivesse enveredado por esse caminho. Tanto que depois de tantos e tantas décadas, depois de, sei lá, 30, 40 anos, eu não vou dizer o número exato, mas depois de tanto tempo assim, eu comecei a entrar por esse caminho e meio que já fiz bastante, já fui muito mais longe do que fui na engenharia. Sim, Não na parte tu financeira. disse. Sim, é. É, não, mas tem muita gente, né, que tem um
um lado ali para trabalhar com artes e tal, mas por questões de obrigações mesmo acaba indo para uma parte mais segura financeiramente, né? A maior parte das pessoas fazem isso, né? Inclusive. É, E, e tu até, disse que até cantou também, né? Chegou a eu, cantar, é coral, né? eu meio que, sabe, eu ficava o tempo todo tentando extravasar um pouquinho do meu lado artístico e acabei cantando em coral principalmente por causa do meu tom, que é baixo os corais geralmente precisam de baixo, né? Então Ah, acabei sim. tentando extravasar por esse caminho. Mas apesar de ser baixo, tu é bem alto, né? Tu falou, né? Eu tenho 1,85. As pessoas às vezes, muitas vezes, a maioria das pessoas olha para minha foto na internet e acha que eu sou mais baixo porque eu tenho um cabeção. E aí, eles tentam fazer uma coisa proporcional, né? Eu com uma cabeça Sim. normal e eu acabam pensando que eu sou baixo, mas é cabeção mesmo. Pois é, quando tu falou da tua altura, eu também imaginei, o cara é alto mesmo, né? Eu dei trabalho para minha mãe, foi 12 horas de parto e nasci por fórceps. Puxaram para fora. Esticou, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma colinha aqui, né? Das coisas que eu queria te perguntar. Ah, o que que tu acha que mudou, assim, na prática, né? Além do reconhecimento, é claro, né? De pessoas que não te conheciam, acabaram te conhecendo e tal. Deve ter parado gente na rua, né, para te dizer, tu é o fulano de tal, né? Pessoas que talvez tu não conheceria antes, né? Mas o que que mudou assim na prática depois de viralizar assim na internet? Olha, o que mudou realmente não foi por, pelo fato de viralizar na internet, ficar conhecido na internet mais ou menos. Para dizer a verdade, a única coisa que mudou foi que eu conheci certas pessoas mais famosas, né, menos acessíveis assim. Mas, por exemplo, não me param na rua para falar comigo. É, eu acho que porque não conhece meu verdadeiro rosto, sabe? Ah, Então, sim. é, eu não tenho esse assédio, nunca. Já apareceu assim nesses anos, apareceu, sei lá, uns 10, assim, e principalmente fora do Rio de Janeiro. Talvez Sim. até porque o Rio de Janeiro tenha muito cacique e pouco índio, né? Tem muita gente famosa morando aqui, então já não chama muita atenção. Mas eu Sim. também não sou famoso, né? Eu sou semi-celebridade. Sou uma pessoa que Pois está lá no nível menos que aí Big Brother. eu botei o teu nome no Google, né, cara? E lá aparece coisa assim como se tu fosse famoso. Tipo, Parece fotos minhas. Não. aparece a tua profissão, a Uhum. idade, é bem Ah, legal porque ali. Os tem um programas que tu perfil. foi também, aparecem uns vídeos, né? Eu cheguei a alguns programas também, isso também aconteceu, né? Principalmente no começo, porque eu fui pioneiro nesse tipo de coisa, né? As pessoas no começo, quando viu isso, tinha muito mais efeito de humor do que tem agora. Eu tive que meio que evoluir até, né? E fui evoluindo, afinal é um exercício, né? Então, no começo é, tinha um efeito de chamar muita atenção. Então teve reportagem, eu fui no Bial, fui reportagem de revista Veja, e eu sabia de comentários de pessoas que, sabe, quase se urinavam de rir, porque ninguém esperava um tipo de comportamento desse tipo. Todo mundo que lia os comentários de uma notícia na internet só viam frustrações, pessoas colocando seus olhos e Sim, frustrações para fora. reclamação, né? É, ninguém esperava que chegasse alguém quando fizesse uma associação de ideias que nunca ninguém fez. Entendeu? Que é uma coisa é a gente fazer Sim, um trocadilho de manjado, tipo, para ver ou para comer. Outra coisa é sim. você criar É. um negócio novo. E é isso que eu faço o tempo todo. E é Não, difícil, né? e quebrar a expectativa, né, do que as pessoas estão esperando, né? As pessoas Sim. estão esperando que a pessoa
comente realmente sobre a notícia, né? Nossa, que absurdo, não sei o quê, né? Emita E sua opinião tão importante, né, que as pessoas acham que isso, é uma opinião muito isso. importante sobre isso, tem que falar sobre isso e tem que É, falar mal sim. disso. E eu também nunca, eu também sempre levava para esse lado as coisas assim, porque para mim me identifiquei bastante porque tipo alguma postagem, sei lá, de um canal famoso, a Globo, Globo, alguma coisa assim, tem, sei lá, 50 mil comentários iguais, né? Tipo, as pessoas reclamando da mesma coisa ou ou gostando da mesma coisa, né? Então, tipo, seria só mais uma pessoa ali para comentar, né? E fazer parte da multidão, né? Então Sim, também comecei a fazer essas coisas assim para não, no meu caso, não por exercício de criatividade, mas mais por o que acaba sendo, né? Mas eu acho que como eu sempre fui compositor, assim, né, desde da puberdade, para mim meio que uma necessidade de colocar para fora, sabe? sim, Tipo, a coisa fica piscando aqui na mente, assim, e não posso guardar, sabe? Parece que tem que ir para algum lugar, né? a gente quer compartilhar, sabe, Isso. eu sinto isso também. Quando eu penso num negócio legal, eu penso assim: "Ah, todo mundo tem que rir comigo", sabe. Eu achei engraçado o negócio que eu pensei. É como se alguém tivesse falado comigo aquilo, sabe. E é uma forma também de descarregar tensão, tal, e é muito não eu acho que, assim, não tem muito É, e valor se a gente nem, guarda pra gente. é, E e por nem isso tem também que eu tensão fiz na internet hoje em dia, né? oi? E tem pouca tensão na internet hoje em dia, né? Até, né? Pois é. Tá, assim, cada vez pior, né. É cancelamento, as pessoas que elas querem estar na internet e mostrar assim para o mundo, assim: "Olha só como minha moral é muito mais elevada do que a de todo mundo", né. É, Então elas tentam, interpretar as coisas que a gente faz ou que a gente fala sim. do pior jeito possível, para poder, jogar aquela carga negativa que ela não quer, os defeitos que ela não quer ver nela, no outro, sabe. Porque aí as pessoas olham para o outro, não olham para ela, que é aquela campeã da moral. E Uhum. isso é uma coisa, isso é uma doença, é um câncer que tem na internet. Eu já passei por isso também, cara. Eu admito, assim, que eu também já fui chato, assim, de querer comentar alguma coisa, de reclamar ou de julgar alguma coisa assim. Só que depois eu comecei a perceber que, tipo, cara, não adianta nada, sabe? Não adianta nada eu postar minha opinião aqui. Eu não vou mudar a ideia das outras pessoas com a minha opinião aqui, sabe? Tipo, e aí eu comecei a usar mesmo só como brincadeira, cara, e me sinto muito mais aliviado, assim, porque é aquele tipo de coisa. O comentário ali maldoso e crítico, eu acho que ele não, no fim das contas, não vai mudar nada, né? Tipo, não vai Não, na agregar em verdade nada, né? eu acho que piora, porque a minha É, a minha a minha convicção é que, as coisas a gente só consegue mudar as coisas se com alegria e bom humor. E eu explico por quê, porque quando a gente fica triste, quando a gente tem muitas vezes que eu comento na notícia e a pessoa diz assim: "Você não tem compaixão, você devia ficar triste com essa notícia". Aí eu digo assim: Mas a tristeza, a depressão são muito parecidas, e até, né, a depressão é uma grande tristeza. E quando a gente tem depressão, a gente quer ficar na cama, não quer sair de casa, não quer fazer nada, não quer fazer, entendeu? Aí então a gente acaba a vontade da gente de fazer algo, de mudar. Agora, com alegria, a gente pode ver uma coisa que a gente não concorda, a gente faz uma brincadeira, mas isso não quer dizer que a gente compactua. Principalmente os comentários que eu faço são só. O humor só tem a ver com associação de ideias, não tem a ver com a uhum, opinião minha sobre o assunto, né? Então, o que eu sim, tento dizer é o seguinte: vocês não precisam carregar, né, o peso desse negócio nas costas. Vocês podem levar com leveza e assim fica mais fácil de mudar, né, uma situação que você não quer. Essa é a minha ideia, eu acho.
eu tenho grande convicção que só com alegria, só com a motivação, a energia que dá a alegria, que a gente consegue mudar as coisas. Não é com tristeza. Eu não tenho que ficar triste ninguém tem que ficar triste sim. com a matéria, entendeu? Você pode escolher, É, você pode ficar triste ou é, pode rir de alguma associação de ideias, e assim você conseguir, não concorda com a notícia, mas continua alegre e muda o que tem que mudar. Mas não é com tristeza que você vai mudar. até porque tu não precisa daquela notícia ali, né, que tá ali, sei lá, para ver que o mundo tem alguma coisa de errado, né, cara? Tu pode sair na rua ali, deve ter alguma coisa acontecendo já na frente da tua casa ali que tu já não vai concordar, né? Que tu já pode ficar triste, né? Tipo, no Brasil também a gente sempre foi muito bombardeado, né? De tragédia, né, cara? Tipo, É, a gente vê, sei lá, programa policial na hora do almoço, assim, a galera, né? Tiroteio, não sei onde, a galera almoçando ali, né? uhum. É Então, porque a isso meio notícia que. boa não dá ibope, né? As pessoas são muito É, motivadas pelo medo e pelo perigo. Então é, elas querem se proteger. Então, quando tem uma notícia sobre, assim, que fala sobre segurança, elas prestam mais atenção do que a notícia sobre uma coisa boa, sabe? Sobre uma coisa bonita que aconteceu. sim. Ahn, E o que que tu de para esses comentários e tal, deve ter algum embasamento assim de, sei lá, de filmes, de repente grupo de comédia, alguma coisa assim que tu tenha te influenciado ou foi totalmente inato teu isso aí? Foi Tipo, totalmente inato, foi totalmente inato. né? Não, até por isso que eu penso que eu fui pioneiro nessa área. Isso não Uhum. era, não era algo que, não era um ramo do humor. Sim, E até sim. agora talvez não seja, até porque é difícil, né? Poucas pessoas Mas eu digo assim, teve algum, sei lá, algum desenho, algum programa, alguma coisa que tipo virou a chave para ti assim na forma de, de ter um pouco desse humor assim? não. Eu não, Que por não. exemplo, eu assim quando eu me lembro como eu comecei a ver os Simpsons, eu entendi o que que era ironia, sabe? Sátira, essas coisas, e aquilo ali meio que norteou assim a minha personalidade, sabe? Olha, talvez eu tive sempre muita afinidade com Cacete Planeta e TV Pirata. E eles tinham até. Eles faziam trocadilhos também, eles faziam Sim, associação de sim, ideias, sempre foram muito, muito criativos. Então, eu não sei se sim. eles. Não diria que eles me motivaram, mas que eu tinha afinidade com esse tipo de coisa, sempre tive afinidade com esse. É inato, mas ao mesmo tempo eles têm a ver com minha motivação inata de associação de ideias, de Sim, criatividade. se identificava, né? Tipo assim. Uhum. É. Ah, legal. Eu também. O TV Pirata eu já peguei quando. Depois do Caceta, quando saiu em DVD, né? Aí eu comprei um DVD Você, lá e fui hum, conhecendo algumas coisas. Aí você pegou primeiro o caceta? Sem trocadilhos, né? Tá bom. Boa, boa. Não, eu conheci primeiro o Caceta. Ah, conheceu o caceta. Tá bom. Até que E você, por falar nisso, você não tem tanto sotaque do Rio Grande do Sul, né? Não parece. É uma não associação tem? de ideias que eu fiz, não tem nada a ver, não, tá? Vamos. Falando nisso, né? Falando em gaúcho. Não, pois é, eu acho que o pessoal que é mais de Porto Alegre que tem, assim, eu sou de Canoas, né, uma cidade do Pelotas. lado, né, de Porto Alegre, mas lá em Hum, Porto Alegre é bem puxado mesmo. entendi. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho anotado. Pois é, tu comentou ali que fez parte do coral, e o que que tu gosta, assim, de ouvir, de cantar, alguns artistas aí?
Ah, de O que que tu ouvir curte é ouvir, mais jazz. ouvir cantar? Porque como eu sou realmente essência criativa, eu gosto muito de jazz. Jazz eu acho que é o estilo de música mais e que você dá vazão à criatividade, né. Então tem muito improviso, muita coisa que sai Sim, na sim. hora, e isso tem a ver com a criatividade. E sair dos padrões. A música clássica, ela tem muita criatividade, mas ela é muito encaixada numa forma, sabe. Bach, por exemplo, é todo matemática, todo certinho. Ah, já jazz não, eu gosto muito de jazz. E de cantar, assim, de música eu tenho muito eu gosto de quase todo tipo de música, não é só um estilo, lá que eu não gosto e de uma banda que eu sempre sacaneio. Mas o Los Hermanos, mas, é questão de gosto, né, então você gosta, eu sei. E Sim, já gostei mais, hoje em dia tô mais é tranquilo. é porque evoluiu, né. Quer dizer, é porque é uma coisa de gosto, gosto é gosto. Quem gosta, não Sim, gosta. Eu gosto de quase todo tipo de música e eu gosto muito de Nando Reis agora, Chico Buarque, de Gilberto Gil, Caetano Veloso. Tem muito gênio, Chico Buarque, eu acho que foi um grande gênio da acho que foi não, é um grande gênio da música, embora não tenha lançado muita coisa ultimamente, sim, mas ele é muito bom. E eu cantava num coral que era da escola de música do UFRJ, então era mais música erudita, então tipo Villa-Lobos, umas coisas assim mais desconhecidas, mas é muito interessante também, que a gente não conhece muita música boa, sabe, que fica só nos circuitos, assim, que só as pessoas que, procuram, elas conhecem. Hoje em dia é mais comercial, né, tudo comercial, você tem que ter dinheiro para tem que ganhar dinheiro com isso. E música erudita não sim. ganha. Mas, tu nunca compôs nada? Não, eu só faço paródia só. Agora, compor não, eu tive vontade de compor, E eu acho e legal, essas e agora essas paródias tu chegou a colocar em alguma rede social, alguma coisa assim, ou fica só piada eu notei interna? que não, eu cheguei a colocar paródia, mas eu notei que não as pessoas não gostam muito não. Porque tem muita coisa desse exercício de criatividade que eu criei, eu presto eu eu comento nas redes sociais, porque eu recebo feedback. Feedback eu acho que é uma parte do meu método de exercício de criatividade, que eu acho que é muito importante, porque é do feedback do mundo que a gente percebe se a gente está criando alguma coisa que de valor ou não, né. Não adianta eu criar uma associação que só eu entenda, que não faça, tenha desarmonia com o que o mundo pensa, que o mundo raciocina. E é por isso que o meu pensamento sempre fica, a linguagem sempre fica contemporânea, porque eu verifico nos feedbacks se as pessoas entenderam direitinho, as pessoas gostaram, se as pessoas acharam legal, e assim eu vejo que eu tô falando a linguagem deles, que eu tô falando a linguagem do mundo atual. Então, qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Eu tenho esse Não, negócio, eu começo a falar um não, negócio, aí isso não, vai. mas é isso que é o bate-papo, né, cara? Isso que é legal, a gente vai, uma coisa vai puxando a outra. E tu comentou isso e eu tava falando, tu falou que o lance do feedback era importante para saber o que que tu tava, Sim, né, da paródia. Aí eu comecei a deixando fazer pro mundo, assim. eu fazia umas paródias assim, mas, as pessoas não gostavam. Talvez é porque, seja só cantada, sabe, não tinha acompanhamento de violão nem nada, assim. Aí, não gostava muito, assim, ou talvez achasse que não cabia, não tinha a ver com a minha imagem, sabe, É que o eu lance começar a de cantar. paródia, eu fiz já algumas coisas assim, tem muito do visual também, né? Acho que o pessoal espera alguma coisa assim, meio que de vídeo mesmo, assim, sabe? Se tu só cantar assim, sem uma produção, já o pessoal acho que já não encara da mesma forma, né? Não dá certo. Até É, às vezes que eu escrevo a paródia, né, não dá não dá muito interesse, não desperta muito interesse não. Então eu acho que não é uma coisa que as pessoas gostam, não ligam muito não, embora eu goste. O meu livro tá cheio de paródia de música. Eu porque no meu livro
eu me senti muito livre para escrever, então eu misturava muita coisa, criava muito estilo de literário que nunca foi visto antes. E um deles foi Uhum. colocar paródias de música no meio da narração, sabe? Eu estava escrevendo, estava falando sobre uma coisa e entrava uma paródia de uma música do Djavan, aquela música Sim. tocando em frente. E músicas que eu gosto de sacanear também. Tá, Djavan, e já principalmente. que já que tu puxou o assunto do livro aí, queria que tu falasse sobre o teu livro aí, quando é que tu lançou ele, quanto tempo tu levou para escrever? Esse livro, ele foi escrito num momento da minha vida muito renovador. Eu passei por uma experiência aí muito extrema e depois disso, quando eu saí dela, eu estava com muita energia criativa, muito mesmo, sabe? Uma força impressionante. Então, esse livro saiu em 2 meses e, e realmente foi, eu considero assim minha obra-prima. É porque quando a gente escreve, a gente, pelo menos eu escrevi o livro do jeito como eu gostaria de ler. E eu consegui escrever o livro que eu mais gostaria de. Eu já li bastante livro, que eu acharia mais legal de ler. Mas foi o Porque. primeiro livro que tu escreveu, Não, não. O primeiro foi não? meio que um compilado de alguns trocadilhos, né, alguns comentários que eu fiz. Ah, tá. Eu vi Mas não. no Google ali. Mas o formato que foi escolhido pelo editor não foi muito bacana e acabou não tendo muito aquela sensação de ser um comentário de uma notícia, sabe? Apareceu notícia, a gente faz o comentário e não ficou legal. O formato, eu até falei para ele, não vai, esse formato aí que você está colocando não é legal, não. Ele disse assim, para não ficar muito suja a imagem, a interpretação, não sei o quê. Então tem uns motivos lá. Aí acabou não dando certo, mas não tinha, na verdade, um não era uma contribuição que eu estava fazendo, era um compilado de coisas que as pessoas já viram e tal. Agora sim, eu acho que é um livro bastante importante, bastante, porque fala Tipo, tem sobre coisas inéditas, né? porque metade do livro são de comentários, até para fazer fazer uma alternação, uma, alternar entre é, tipo a matéria e a diversão, né? O recreio e a matéria. Mas se bem que não é bem uma matéria, porque é escrito, o texto que eu escrevi é com muito humor. Mas eu achei legal colocar. Mas a metade do livro é minha teoria sobre a criatividade, a forma como eu encontrei que eu acho que vai fazer com que as pessoas fiquem mais criativas. E, é, assim, eu tento passar realmente como eu penso. Como é o pensamento hipercriativo. E é muito semelhante até o TDAH, que eu estou conversando uma coisa que nem aqui agora, né? Eu estou conversando uma coisa e Uhum. uma coisa chama outra, porque são ligações o tempo todo que a gente faz entre ideias. Então, a gente liga com uma ideia, já vai para outra ideia, já vai para outra ideia, sai começando, fazendo um caminho em zigue-zague. E tem também a ver com a liberdade de pensamento, a liberdade da mente, de não ficar preso a padrões e preso a rotinas. E a criatividade, você tem que sair do conhecido. Você tem que enfrentar o desconhecido. Você tem que não ter nenhum. É, tem, a curiosidade tem que vencer o medo. Que a gente Uhum. realmente a gente começa a tentar só pensar as coisas conhecidas, só tentar ficar naquilo que a gente conhece, porque a gente tem receio de ir para outro caminho, por outro caminho que faz com que a gente acabe se dando mal. Mas só que como as coisas estão mudando muito rápido no mundo, a gente é obrigado a fazer isso. Então por isso eu acho que esse livro entrou numa hora muito importante e por isso que as pessoas deviam ler. Por isso que as pessoas deviam tomar conhecimento dele. E onde é que as pessoas têm acesso ao livro? Ah, o PDF eu deixei de graça para não colocar um bloqueio econômico, né, para as pessoas que não podem pagar, porque eu acho que esse Uhum. conhecimento uma contribuição que eu estou dando para a sociedade e é uma retribuição que eu estou dando pela capacidade que eu recebi de presente, né, de ser criativo.
e também porque e também está disponível em PDF, em papel, em livro físico. Aí Uhum. esse tem que pagar. E, tá nos meus perfis do Facebook, do Instagram e do Twitter, tem um link para fazer o download gratuito do PDF do livro. E eu recomendo você ler o mais rápido possível, porque pode ser o livro mais importante da sua vida. Eu não duvido. Eu já baixei, eu só tenho que ler. Só falta parar para ler agora. Uhum. Não, e tem algumas partes, né, que eu acho interessante que tu fala da criação e do crianção. Como é que é essa frase aí que eu acho bem legal. Tem várias. O livro é todo criativo, né? Então, é um livro sobre criatividade. Eu não sou nenhum charlatão de livro de autoajuda que manda você ficar em frente ao espelho falando, eu sou o gostosão da galáxia. Então, eu escrevi um livro criativo, porque é sobre criatividade. Então, tem várias frases, tipo assim, para você ser o mestre da criação, você tem que permanecer sempre um crianção. A parte da vida mais criativa que a gente passa é a parte quando a gente é criança, que a gente não É, está muito preocupado, a gente não tem os pensamentos rotineiros solidificados, nossa mente está maleável e a gente está mais preocupado em entender a vida e deslumbrado com a vida do que com a autoimagem. isso é um ponto importante que tu estava comentando antes, até que hoje em dia o pessoal tem diagnosticado, eu tenho visto algumas notícias ali de o pessoal diagnosticando TDAH em adultos, autismo em adultos e tal, e aí tem aquela questão, né, de que se não é a realidade que a gente vive mesmo que tá distorcida, né? E que talvez seja natural do ser humano ele querer ter essa atenção em tudo quanto é coisa ao mesmo tempo, né? O que fazem com as crianças é uma coisa, é uma abominação. É uma, o sistema educacional tortura as crianças. Se chama TDAH, se chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É como se a pessoa tivesse um transtorno. Isso é um transtorno que a pessoa tem. Não, transtorno não é a gente não conseguir prestar atenção em coisa chata. Transtornos são as coisas chatas. Então, a gente é obrigado a ficar sentado passivamente olhando um professor falando coisas que a gente não tem interesse e a gente não sabe por que a gente tem que entender aquilo, porque a gente Morrendo de tem que sono. passar, morrendo de sono. E a gente, eu era assim, eu era totalmente assim. Eu começava a falar uma coisa, Sim. se o professor falasse uma coisa interessante, que era difícil, aí eu ficava só naquela coisa interessante, aí eu começava a viajar naquele negócio, sabe? E aí quando eu ia Aham. ver, a aula já tinha acabado e aí eu ficava me criticando, né? Poxa, você não consegue prestar atenção na matéria, por que você não consegue? Aí fazia aquela força para prestar atenção na matéria, mas eu não conseguia, porque é chato. O, é tão fácil fazer uma coisa legal, eu aprendi tudo sobre cultura grega, mitologia, jogando um jogo, Assassin's Creed Odyssey. E, sabe, foi sensacional. Por que não fazem isso com tudo na, para as crianças? As crianças querem isso, as crianças não querem aula, as crianças não gostam. Eu não gostava, eu detestava. Sim. É. Isso já está se perpetuando há bastante tempo, né, cara? Infelizmente, E, sim. e É várias, medieval isso. várias gerações aí, né? Cada Mas geração é tortura. é, realmente eu também não gostava muito. Eu só não faltava a aula por causa dos meus colegas, Hum, porque porque sempre tinha aqueles colegas que eram os que não iam na aula, né? O matão e tal, né? Já eu ia porque eu tinha um monte de colega assim que eram piadista, que nem eu, assim, e a gente ficava aloprando, assim, né? Claro, eu rodei um ano só, né? Mas no mais eu passei por média, assim, então uhum. né,
do frigir dos ovos aí foi no lucro. Rodei um ano só, então tá bom. Então, você ia De- para lá porque gostava da criatividade, gostava de criar, da criação, da piada, da brincadeira, Sim, essas coisas. sim. Não era Essas de. aulas, as aulas mais, onde tinham professores mais lúdicos, assim, sempre era mais fácil de aprender, né? É. É bem isso que tu falou mesmo. Ah, queria que tu comentasse, assim, os programas que tu foram tudo de entrevista, assim, tem alguma coisa curiosa, assim, de algum programa que tu foi, de programa bom, programa ruim, o que que tu tem, assim, de quando tu foi, o que aconteceu, ou foi tudo normalzinho, tudo na paz? Não, eu tive muita expectativa quando eu fui pro programa do Bial, mas eu fui convidado junto com mais outros três, e tinha um que fazia trocadilhos em poesias, que era horrível, e o outro fazia trocadilho em outra coisa que eu não me lembro. Também devia ser tão ruim, ou pior, porque eu nem me lembro disso. E tinha um que era um especialista PhD em linguística, que só estava lá só para criticar, dizer que trocadilho era a pior forma de humor. E o Bial se entrosou mais com ele, porque afinal era um catedrático e Bial gosta desse tipo de coisa. E Bial também estava meio cansado naquele dia. Então foi uma porcaria essa entrevista. Eu vi eles falando mal dos trocadilhos. Eu cheguei a dizer, acho que trocadilho é poesia, só que a poesia do humor. Só que eu não estava ainda tão amadurecido nisso, porque eu não eu podia ter argumentado, né? Porque tá falando que é a pior forma de humor, porque o trocadilho é fácil de fazer, então qualquer o trocadilho ruim, tipo assim, o cachorro saiu na pista de corrida e chegou em primeiro lugar na frente dos corredores. Aí disse assim, o campeão. Isso é um trocadilho ruim, todo mundo faz, mas é fácil. Agora, o Sim, difícil é fazer um trocadilho, uma associação de ideias que, sabe, realmente complexa. É sim, isso que eu busco fazer. E também tem um negócio a associação de ideias é tão difícil que as pessoas ficam repetindo as boas conhecidas e acaba ficando chato, como o pavê para comer, né? Ninguém sim. aguenta ouvir. É pavê para comer. Se alguém falar isso, as pessoas vão fazer assim, nossa, cara, E tu deve ter sido um dos pioneiros também com os trocadilhos em bilíngue, né? às vezes eu tento estimular também o meu inglês fazendo trocadilho bilíngue, mas é muito difícil, porque tem que tá por dentro da cultura, sabe, do povo, que muitas coisas Sim, sim. entram nas variáveis. E então, mas chegaram a cortar alguma coisa da entrevista ou foi tudo que tu falou foi pro ar mesmo? Olha, eu achei tão ruim que eu nem assisti a entrevista. Eu fiquei tão, sabe, ah, foi, é porque eu esperava uma coisa bacana, sabe, e foi totalmente Sim. o contrário do que eu esperava. Então, Mas é, mas pessoalmente lá te trataram bem? sim. Não, o Bial é sensacional, a pessoa é mais alto que eu até, tipo, deve ter uns 2 metros, assim, de altura. E é um cara Uhum. gente boa pra caramba, mas trataram bem, me colocaram num hotel bom pra caramba lá, e tal, pagaram Pô, tudo. legal. E então essa parte aí foi bacana, né? Só não foi bacana a entrevista, né? Mas Sim, a parte que eles falaram dos meus trocadilhos, não, a galera adorou, né? Caía na risada quando passava os meus trocadilhos na tela. Aí a chamada do programa foi o tempo todo um trocadilho meu, né? Um trocadilho do astronauta. E o Bial chegava assim, entre um comercial e outro durante o dia, e dizia assim: e se um astronauta mata outro no espaço, como ele deverá ser julgado? Trata-se de um crime sem gravidade. E o Bial falava é. assim, né? E é assim que ele chamava para o E que programa ano dele. que foi isso aí? Que ano que foi essa entrevista? Acho que foi em 2016. É, Acho que foi. foi antes da pandemia. Uhum. É, legal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Uma boa questão aqui.
que essa a gente pode ficar horas. Como é que tu, Não posso. como é que tu sente, tu sente alguma diferença de quando tu começou a fazer esses comentários para agora, assim, a questão da aceitação, assim, tipo, o pessoal começa a, a levar mais a mal, assim, começa a se doer muito com os comentários. Antes, qual a diferença que tu vê, assim, desses 10 anos, né? Realmente a sociedade está deteriorando e dá para notar. Pelo meu exercício, eu já consigo perceber muito claramente como cada, cada vez mais a gente tem assuntos que, se a gente fizer uma piada, as pessoas entram os canceladores, né, em cena. Aquelas pessoas que querem mostrar como elas são incrivelmente superiores moralmente a tudo. Então, A beautiful people. né? A beautiful people, né? Então eles chegam lá para criticar e dizer assim, nossa, como você pode fazer piada sobre isso? E tem uma vez, por exemplo, teve uma menina que se perdeu na cidade de Aachen, que é óbvio que eu coloquei, tomara que Aachen, lá na Alemanha. E, mas quando eu falei isso, aí apareceu, pessoal, ai, como é que você faz piada? A menina está desaparecida, ela pode ter morrido. Olha só que absurdo, né? E eu dizia assim, ó, graças à minha piada, as pessoas estão vendo, as pessoas estão sabendo disso, as pessoas vão procurar ela, porque eu estou dando mais visibilidade a esse assunto. Uhum. E realmente ela foi achada e deu tudo certinho. Sim, Mas não tem nada a ver. é diferente do que se fosse uma coisa assim, tomara que morra, sabe? É, meus comentários não são, eu não tenho nada de maldade É, dentro de mim. Então, tudo que a pessoa vê de maldade nos meus comentários, não veio de mim, porque eu não tenho, eu não faço é dela, né? É pra, dela. é, por maldade, para. Não é opinião que eu estou dando, é associação de ideias. Entendeu? Eu, não tô, eu posso ter opinião ruim sobre alguma coisa, por exemplo, Los Hermanos, mas eu não vou fazer. Mas eu não vou emitir minha opinião, vou fazer uma brincadeira, uma sacanagem como eu estou fazendo agora, é uma brincadeira. Não estou falando uma coisa para fazer o mal. Por exemplo, uma vez eu fiz um trocadilho religioso, aí a pessoa disse assim: não, você pode fazer trocadilho de Jesus porque é nosso ídolo. E, por exemplo, se eu falasse sua mãe é gorda, você ia achar ruim, ou não ia achar bom, né? Eu disse assim, não, mas aí quando você fala sua mãe é gorda, você está fazendo para me agredir. Agora, se você dissesse assim, sua mãe é tão gorda que para colocar o cinto tem que usar um bumerangue, e eu nunca tivesse ouvido essa, eu ia achar engraçado, eu ia achar legal, entendeu? Você não fez para me ofender, não fez Sim. para me agredir, você fez porque é engraçado, porque é uma associação de É. ideias, né? Muito interessante. E e o mais louco, cara, é que essa mesma galera que julga, assim, e tal, eu já vivi no meio, assim, algumas turmas, assim, né? E essas pessoas, elas cometem os próprios erros que elas estão julgando, né, no dia a dia delas e elas nem percebem, Mas é sabe? isso, cara. Elas, A maldade está dentro dela, está nos olhos dela. A é, maldade está nos olhos de quem vê. tipo, E aí, fala mal da amiguinha, do amiguinho que não tá junto ali, usa o palavreado deles ali, mas estão gerando uma coisa ruim, né? Tipo, por exemplo, falar mal de alguém, algo assim, né? E aí chega na hora de uma piada, né? De um trocadilho, sei lá, nem o lance de piada agora que tá acontecendo, né? De pessoal querendo censurar, assim, e aí as pessoas levam a sério, né? Isso é uma coisa muito estranha, né? Tira o foco, né? Tira o foco do problema, né? faz parte do negócio da divisão, né? Divisão em bolhas, que a gente está cada vez mais dividido, umas bolhas contra as outras. A gente não pode ser de duas bolhas, a gente tem que ser de uma só. A gente não pode ser concordar com alguns pontos da esquerda, com alguns pontos da direita. A gente tem que ser ou esquerda totalmente, ou direita totalmente.
entendeu? É. Ou religioso totalmente, ou científico totalmente, ou ateu Uhum. totalmente. Então, a gente está sendo fatiado, dividido, cortado. E assim faz com que uns fiquem inimigos dos outros, né? A gente tem que ser contra tudo que a outra bolha diz é errado, porque a minha bolha é a que está certa. E assim vai ficando cada vez mais, e as famílias vão se separando, vão brigando, os casais, os Sim, amigos isso, vão isso que separando. aconteceu, isso que aconteceu não tinha precedentes, né? Tipo, de a família ficar sem se falar por causa da política, né? Foi uma coisa recente, né? Um fenômeno recente, assim, né? Tá chegando nesse ponto, tá piorando cada vez mais. São É. divisões que fazem mal para E a como é que tu sociedade. vê, e como é que tu vê isso assim daqui para frente, assim? Tu tem alguma, aonde é que tu acha que vai dar isso, assim? Eu não tenho muita esperança, porque eu acho que essa é uma tendência que, uma vez que começa com essa força, chega a esse ponto, não tem mais como retornar. O que a gente faz de criatividade é justamente o contrário. A gente, em vez de dividir, a gente une duas ideias opostas. E para mim isso que tem a ver com amor, né? Amor é união, juntar as pessoas, trazer mais para Uhum. próxima, não dividir famílias, essas coisas, completamente ao contrário do amor. E a gente está nesse roteiro, nessa rua, nessa estrada que vai dar na guerra nuclear, provavelmente. Provavelmente a humanidade vai acabar nisso, porque as pessoas desse jeito elas não têm mais a vontade de viver que se tem, né, no mundo de amor e união. As pessoas vivem num mundo de guerra, de uns contra os outros. E quando a pessoa perde a vontade de viver, tem muita gente que diz assim: tomara que venha um meteoro e Ah, destrua tudo e acabe sim. com tudo, a extinção nuclear é bom. Uhum. Então, quando as pessoas estão assim, chega um ponto que a humanidade não tem mais pessoas que amam a vida suficiente para impedir que uma guerra nuclear aconteça. Que as pessoas não estão mais dando valor. Então, tanto faz. E acontece. É uma coisa bem preocupante, né? Porque isso aí meio que foi para todos os nichos, né, cara? Até na música, né, por exemplo. Eu sempre trabalhei com música, assim, e vi o quanto hoje em dia as pessoas não. Meio que não existe mais. Porque música também tem a ver com criatividade, né, cara? É, E, e hoje em dia, tipo, não interessa mais se tem alguma. Vou dizer assim, eu até postei isso esses tempos, acho que foi ano passado, que sei lá, não interessa se tu colocou um instrumento novo numa música, um tema novo, alguma coisa assim, mas, por exemplo, se tu faz um videoclipe lá da tua banda e falando, sei lá, morte ao Bolsonaro, não sei o quê, todo mundo que é da esquerda, né, vai amar aquela banda lá, mesmo que ela não tenha nada de a contribuir de diferente, entendeu? Tipo, é muito agora uma questão mais de narrativa, assim mesmo, né? Tipo, não tem só, tipo, olha o tipo de solo que esse cara, do guitarrista faz, olha o tipo de vocal que esse cara canta, né? Ficou é, uma coisa muito dividida mesmo, muito pasteurizada, né? eu acho que também é muito voltada ao dinheiro, ganhar dinheiro. Então, eles pegam sempre. Não vou investir em nada criativo porque a gente não sabe se vão dar dinheiro. Eles vão pegar aquelas ideias que deram certo e vão reciclar. Eu acho que tem muita coisa desse tipo também que sufoca a criatividade da música. Então, realmente a gente vê a diferença. A música de antigamente era mais criativa do que agora. Não tem, a gente não vê uma coisa que a gente sente, nossa, é um jeito novo de, sabe, de tocar. É uma Sim, música que tem uma coisa nova. Não, a gente sempre ouve mais ou menos as mesmas coisas. Eu acho, eu sinto assim. sim. E o que que tu acha, por exemplo, que esses ídolos antigos nossos, assim, né? Tipo,
Gil, Caetano, o Chico, né? O que tu acha que eles pensam sobre isso, assim, de como tá esse cenário hoje em dia, assim? É, o Eu acho que eles Chico não Buarque, ligam, nem ligam mais. não, acho que, não sei, porque o Chico Buarque e o Gilberto Gil, eles foram, principalmente o Chico Buarque, mas o Gilberto Gil também foi agredido, né, verbalmente, agora há pouco tempo, assim, o pessoal até se ficou muito consternado em ver aquilo, né, um senhor de, sei lá, 80 anos, não sei, sendo xingado por causa da posição política dele, e aí entra um negócio de Lei Rouanet, todo mundo que recebe Lei Rouanet, Chico Buarque ganha dinheiro por causa disso, ele não fez nenhuma das músicas, mentira, ele fez sim, claro, ele é hiper criativo, e tem, cara, a maior parte das pessoas acreditam nisso, que é tudo plagiado. Um amigo meu, sabe, super cabeça aberta, mente, veio falar comigo, né? É tudo plagiado, as músicas dele. Então, eu digo, me diga, mostre uma música, uma só dele que seja igual à outra. Não tem. E eu acho que o Chico tem umas 500, sei lá quantas músicas. E é tudo hiper criativo, né? Então, eles estão sofrendo com Ele isso. começou muito cedo também, né? Sim, ele tem muito talento, né, cara? É, o cara é genial. Então, ele começou muito cedo. Não, Chico, essa galera aí eu respeito mais, assim, eu vou te dizer que eu respeito mais musicalmente, assim, né, da importância que eles tiveram, assim, do que hoje em dia o posicionamento, né, político, assim, né. O do Chico eu não sei muito, né, porque quase não vejo nada dele, né, Hum. mas o Caetano e o Gil, assim, eu sei que eles são bem de esquerda mesmo, né. O Caetano não sei, mas É, Gilberto Gil eu acho que é. Porque ele até participou, né? Foi é. ministro e tal. Mas eu não sei. Eu não acho que não. O Chico Buarque é muito mais de esquerda do que eles todos. Ele participa de comício escambau. É? É. Hum. E todo o histórico dele é esse, né? Luta contra a ditadura, essas coisas todas. Então, tem muita gente que foi exilada. O Caetano Veloso foi torturado, se exilou. Chico Buarque também. Então, o pessoal sofreu aí na mão da direita, então eles são desse jeito aí. Sim, Mas não quer dizer sim. que, sabe, a gente tem que ser ou direita ou esquerda. Sempre, o que eu estou falando é o seguinte: a gente pode gostar de umas coisas, gostar de outras, e também não tem que ser inimigo de ninguém por causa disso. É, sim. É um Os tempos absurdo são isso, né? outros, né? Os Uhum. tempos são outros, né? Talvez se na época que eles passaram por isso o mundo fosse mais globalizado, não teria sido daquela forma, né? Não sei. Ah, e assim, sobre o que que tu tem assim de projetos futuros, assim, ou novas descobertas que tu poderia compartilhar assim com a galera? Ó, a descoberta eu tenho várias aí que eu gostaria até de compartilhar, mas como eu estou com meu filho aqui hoje e já está bem tarde, eu não vou poder entrar Ah, ele nesse tá aí assunto, porque hoje. a gente vai falar que não acaba mais. Isso é para outra entrevista. Vamos guardar isso para Sim, outra entrevista. com E para o certeza. futuro, vamos ver. Estou pensando até em um roteiro. Eu gostaria muito de dar palestras sobre criatividade, porque realmente eu acho que eu entendo de criatividade. Eu escrevi um livro hiper criativo sobre criatividade. Eu desenvolvi uma tese nova sobre criatividade. A, como é que é? O método Leonardo Darwin. Darwin de o Darwin da seleção natural. Então, Uhum. até nisso eu fiz um trocadilho, né? E Leonardo da Vinci porque é o cara mais criativo, considerado mais criativo que já houve. Sim. Há controvérsias, porque talvez Michelangelo tenha sido, não sei. Agora eu resolvi usar, porque até dá para fazer trocadilho, mas não ia dar para fazer com Michelangelo. Método Darwin Langer, tem jeito. Então, e Darwin porque tem a ver com o modelo que eu fiz de como a criatividade funciona na mente, né? A seleção natural de ideias que ocorre dentro da mente. Mas a gente pode deixar para outra ocasião de conversar sobre as descobertas que eu estou fazendo.
Tem Claro, muita coisa para falar, seria muita um coisa. prazer, seria um prazer. Eu vi um vídeo teu, até tava pesquisando ali, vi um vídeo teu de um, tipo, comentários como é que era? Era um vídeo, assim, dos comentários com o Gama, acho que era com Ed Gama. Ah, sim, foi. Cheguei a fazer um, digamos, É, tu tem mais projetos assim, ou foi o único vídeo que tu gravou daquele jeito ali? foi o único que eu gravei e também não me senti muito confortável, não, porque para fazer uma coisa criativa, um comentário criativo, eu tenho que usar, é, tipo assim, perto dos 100% do cérebro, né? Que a criatividade exige que a gente use muito poder cerebral. E quando a gente está no meio de uma entrevista, uma coisa ao vivo, fica aquela pressão de pensar numa coisa criativa e a pressão começa a atrapalhar o uso Fica do 100% engessado, da mente. né? Fica Fica engessado, né? uma parte fica dizendo assim, você começa a cobrar, sabe? Vamos, rápido, faça esse negócio. E a outra parte da mente Sim. está tentando pensar. O ideal seria que as E- duas partes funcionassem junto, tentando pensar. E é Sim, difícil e controlar outra, isso. é bom tu ter falado isso, porque tu ali, tu tá na frente de uma câmera, num show, né? Tu tem que entregar digamos que um show, né? Mas aí Você tem que pensar no mas, outro, né? mas quando tu tá fazendo o trocadilho, por exemplo, tu tá sozinho, né? Tu com a tua mente mesmo, só lendo aquela notícia, né? Isso A gente faz pode. também tu ter mais foco, né? Porque a gente entra num estado de mais silêncio mental. Tem muita Isso. coisa da Uhum. meditação que entra nisso, né? A gente silenciar a mente, a gente poder usar mais a mente, porque ela está silenciosa, não tem várias partes da mente falando. Eu coloquei tudo isso no meu livro, está bem descritinho o negócio lá, uma parte bem descritivo. Uma parte falando que, não, você tem que comer agora, você tem que falar com não sei o quê, tem alguém te olhando, como é que você está despenteado, você falou uma besteira, você gaguejou, alguma coisa assim. Fica o tempo todo, sabe, É. aquele diálogo interno que fica atrapalhando nossos pensamentos. Eu já não tenho mais muito disso, não, porque eu passei por um processo lá um extremo lá que a gente acaba não ligando mais para a autoimagem. Mas naquela época realmente não fazia sentido. Agora, tanto faz. Se eu chegar num negócio assim, não consegui fazer trocadilho nenhum, tanto faz. Não foi meu dia hoje. Desculpa aí, não foi Não, meu dia. tanto faz. Besteira. Que nem um amigo meu, ele falou sobre a questão de quem trabalha com arte, né? Ele falou assim, ele citou a entrevista de um outro cara, um outro artista que ele falou assim, quando é que tu vai lançar hoje em dia todo mundo tem que lançar música uma atrás da outra, assim, e aí o cara falou, cara, eu não sou um atleta, eu sou um artista. Tipo, ele não tem que produzir sempre, né, com uma obrigação, né? O lance da arte tem muito disso, né, de inspiração, né? Sim, a arte, é como disse, a criatividade você precisa usar todo o cérebro, porque a gente não foi feito para ser criativo, a gente foi feito para um mundo que não muda. Então, se a gente tentasse um caminho novo naquela época, a gente podia passar por um leão e, cara, o leão comia a gente. Agora, se a gente ia sempre pelo mesmo caminho que não tinha leão, a gente não era comido. Então, a gente foi feito para um mundo que não muda, que é assim que o nosso cérebro funciona. Então, na arte, na criatividade, não. A gente tem que, a mente toda tem que funcionar junto, o subconsciente, aí que vem a inspiração, né? A intuição, o subconsciente, essas coisas todas, vem junto para ajudar a gente a ter aquela insight criativa, aquela coisa que vai além, Uhum, transcende, que a arte tem, que só a arte tem. sim, As coisas normais, procedimentos normais, não. legal. E stand-up, tu pensa em alguma coisa? Não, não, o que que tu gosta, o que que tu não gosta de stand-up? Stand-up seria uma solução assim para financeira, talvez, para mim, né? Uma coisa que eu podia pensar para resolver os problemas, que eu tenho muitos problemas financeiros. Mas não é realmente a coisa mais importante que eu tenho que fazer agora, é a coisa que tem mais a ver com o meu caminho. O meu caminho é descobrir a criatividade, é descobrir alguma coisa nova e repassar. Como eu fiz com o meu livro, né? Descobri muita coisa nova e repassei.
Mas no stand-up eu teria que ir para falar sempre as mesmas coisas com plateia. Tudo bem que eu estava repassando alguma coisa nova alguma piada nova que eu estivesse pensando, mas é que eu acho que tem coisas mais importantes que eu estou descobrindo e que eu preciso continuar nesse caminho porque tenho esse dom de conseguir descobrir coisas muito novas, muito diferentes do que a gente está acostumado, e existe muita importância que eu descubra e repasse para as pessoas o que eu estou descobrindo. E o que tu acha que as pessoas podem desfrutar do livro, assim? O que tu acha que pode ser benéfico para elas? Não só Principalmente, do livro, né? O teu, como é que eu vou dizer, teu canal, assim, né? Tu continua postando coisas, né? Continua postando é, lá os trocadilhos, os comentários, né? o benefício é enorme, porque a criatividade é absolutamente importante hoje em dia, né? Porque com o mundo mudando exponencialmente, você vê grandes empresas que dominam o mundo e depois, alguns anos depois, elas vão à falência e ninguém mais ouve falar delas. Porque o mundo mudou, tipo, os DVDs, Blu-ray, essas coisas todas, ninguém mais usa esse negócio. Agora, pendrive sumiu porque a gente usa tudo na nuvem. Então, o É, mundo fica mudando o tempo todo e a gente tem que ser criativo para aproveitar as oportunidades novas e proteger dos perigos que a mudança traz, né? Como a falência, como o desemprego, essas coisas todas. Então, a criatividade, as pessoas não têm noção de como é importante ser criativo e como as pessoas precisam se focar muito nessa qualidade. E o livro que eu escrevi, ele é um livro que é visado para a pessoa realmente desenvolver a criatividade, ficar mais criativa, porque eu mostro como a mente hipercriativa funciona, é uma mente que é livre, que ela é livre dos padrões. Eu mostro como é que é, porque você vai ler meu livro, você vê que você não sabe o que vai aparecer na próxima frase, no próximo parágrafo, não sabe, porque não tem padrão. Não tem padrão e assim você descobre uma nova forma de pensar e você começa a pensar dessa forma e se torna criativo. Eu acho que é assim que as pessoas vão se beneficiar do livro que eu escrevi. sim. E como é que tu faria, assim, para, por exemplo, trazer uma pessoa que ela não tem, sei lá, uma pessoa que não tem criatividade com nada, assim, como é que tu chamaria a atenção dela para comprar, para baixar teu livro, por exemplo? Como é que tu acha que tu chegaria nela, assim? Porque tem gente que acha que não, a criatividade a gente ou nasce criativo ou não nasce, né? A criatividade é uma coisa constante na gente, mas não é. Eu desenvolvi a minha criatividade. Eu passei 8 anos fazendo exercício de criatividade. Então, eu acho que quando a pessoa vê os meus comentários, percebe que essa forma de pensar o mundo, de ver o mundo, essa forma de ter a mente livre, da- é importante para a vida dela. E então, uma pessoa que não tem nenhuma criatividade, aí é que ela precisa desse livro, porque ela vai aprender o que é pensar criativamente. Agora, ela tem que entender que se continuar sempre fazendo as mesmas coisas, sempre pensando do mesmo jeito, ela vai ficar para trás. E quem lê esse livro e as pessoas criativas, elas vão aproveitar as oportunidades novas que vão aparecer. A gente vê muita coisa, a mentalidade das pessoas mais velhas, né? Porque elas pensam sempre da mesma forma, elas não conseguem mais pensar diferente. E aí a Sim, gente sim. vê, as pessoas falam do jeito diferente, usam um vocabulário diferente, e ficam falando de como o tempo de antigamente era bom e não conseguem mais se adaptar às novidades. Então, o Uhum. cérebro tende a acontecer isso com o cérebro. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente, a gente não tem jeito de fazer com que o corpo não envelheça, mas a mente a gente consegue fazer com que ela mantenha ela sempre jovem. Eu mantenho a minha na quinta série, por exemplo. Nunca É, passo de ano. é. A quinta série que habita em mim é a quinta série que habita em você, né? É engraçado, né? Porque a quinta série, eu tava pensando, a quinta série
é mais ou menos ali onde é mais ou menos ali onde está a puberdade, né? Onde acho que a pessoa está meio que aprendendo a ter que se enquadrar, né? Tipo assim, né? É a transição, né? A transição entre a mente da, É, da criança livremente é livre para começar a pensar mais na autoimagem. Isso é quando isso. começa a mente começa a engessar. É loucura, né? E, e em relação a isso que tu falou da criatividade das pessoas e tal, como é que tu acha que isso encontra com a inteligência artificial? A criatividade vai ser a última coisa que a inteligência artificial vai superar o homem. No começo ela vai imitar o homem, mas vai chegar rápido o momento que ela vai superar o homem na criatividade. E eu sei como, porque eu estudei isso, né? Eu estudei engenharia de computação e tem um negócio chamado algoritmo genético, que a gente usa números aleatórios para chegar às soluções criativas. Então isso vai acontecer rápido. Até eu perguntei para o chat PC, né? Eu disse assim: você pode ser criativo? Ele disse: sim, posso. Aí, exemplifique, crie uma filosofia, crie uma religião. Ele criou tudo. E então o perigo tá aqui. Ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, aí a gente vai ser superado em todos os aspectos. É muito rápido, né, cara? O jeito que apareceu a inteligência artificial e meses depois ela já está fazendo vídeo, né, com um rosto de uma criança que não existe ali, falando, né? É por isso que o título do meu livro é O Toque do Criador, liberte seu gênio criativo para enfrentar a era das mudanças exponenciais. Mudança exponencial é isso. De 15 anos atrás não havia o smartphone. E agora, há um ano passado, não tinha o chat GPT. E agora é Sim. assim, vai mudar rapidamente, cada vez Uma, mais. uma coisa que eu vi até no vídeo da Carol, que eu achei bem interessante, Carol Capel, que é um canal que eu assisto, que ela falou que em breve a gente não vai mais saber, por exemplo, o que é real de fato e o que é simulação, né, de inteligência artificial, né? Pois E é, é muito isso louco pode ser. pensar nisso, né? Muito louco É, pensar nisso. isso pode ser usado de formas horríveis, sabe? Criar É, tipo, uma pessoa, um filme de uma pessoa, como se fosse ela é, fazendo alguma coisa muito ruim, sabe? Todo tipo de coisa ruim até, pode acontecer e vai. até notícia, né? Tipo, sei lá, quem é que vai ser o detentor da notícia que realmente é verdade, né? Também, né? Tem isso também. Vai aparecer um cenário, alguma coisa assim, e todo criado por inteligência artificial para fundamentar alguma notícia que seja falsa. Isso aí deve acontecer direto assim. Teve alguma coisa, acho que esses dias até que aconteceu, né? Foi é, apareceu uma imagem, fizeram o inteligência artificial fizeram uma imagem do Pentágono pegando fogo, né? Tinham dito que ele tinha sofrido um ataque, um lance assim, e falaram que mudou, que caiu a bolsa, né? Os valores lá, isso que essa notícia, esse rumor mexeu com os valores da bolsa, né? Hum, o futuro é tenebroso. Imagina só, cara. É muito É. louco pensar tá no meio disso tudo, né? Com tudo isso rolando aí. Ó, acho que a gente vai ter que terminar a entrevista por causa do meu filhote já Não, tem sim, sim, despertado aqui. já chegou ao fim já. As perguntas que eu te fiz já estavam eram essas aí mesmo, né? E queria agradecer pelo tempo aí que tu disponibilizou para conversar. Dizer que Imagina. é um baita prazer conversar contigo, mesmo que seja virtualmente, né? É, talvez E em breve a gente seja pessoalmente. Mas, isso pode ser fazer um intercâmbio aí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é Rio e tá? Rio, né? Tá É certo. isso aí. Boa. Então tá. Tá Valeu bom. mesmo, sucesso aí para ti e um abraço, tudo de bom. Obrigado aí a todo mundo que assistiu e até mais. Forte abraço. Até mais. Muito obrigado por me chamar, meu amigo. Tamo Valeu, junto. tamo Até junto. mais.